Na tragédia em Capitólio, Minas Gerais. Subiu para 8 agora o número de mortos e duas pessoas ainda seguem desaparecidas depois da queda da rocha. A gente tem as informações então agora atualizadas sobre essa tragédia. As buscas que foram retomadas então por volta das 5 da madrugada, ontem foram interrompidas em razão da luz, muito escassa ali, e de fato as equipes então recomeçaram esse trabalho às 5h30 da manhã e agora chega a informação de que esse número de mortos subiu para 8 e agora 2 pessoas ainda seguem sendo procuradas ali no local da tragédia. Vamos reforçar então que isso aconteceu ontem à tarde, por volta do 12h30, e a imagem impressionante do momento em que parte dessa rocha atinge as embarcações. A gente tem agora mais informações com a repórter Alessandra Ribeiro, que fala com a gente ao vivo, direto de Belo Horizonte. Alessandra, então, quer dizer, subindo o número de mortos e, enfim, 2 pessoas sendo procuradas ainda, né? Exatamente, Patrícia, bom dia. Os bombeiros confirmaram há pouco, a localização desta 8ª vítima. Os trabalhos começaram hoje cedo, a retomada das buscas por volta das 6 horas da manhã. Confirmado, então, agora há pouco pelos bombeiros a localização dessa 8ª vítima. E a Polícia Civil vai contar com o apoio da Polícia Federal na identificação desses corpos. A Polícia Federal confirmou que vai oferecer profissionais para agilizar esse processo de identificação. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também anunciou que vai a Capitólio neste domingo para poder acompanhar aí esses trabalhos de buscas e prestou solidariedade às vítimas por meio das redes sociais. Ainda ontem, no sábado, a gente tem também a informação de que a Defesa Civil do município de Capitólio interditou toda essa região aí, essa região turística dos cânions, justamente para a continuidade desse trabalho de buscas pelo Corpo de Bombeiros. A Marinha do Brasil também vai abrir uma investigação para apurar essa tragédia, esse acidente ocorrido ontem na cidade de Capitólio, no sul de Minas. Alessandra, você fala agora que a Polícia Civil conta, a partir já de hoje, com o apoio da Polícia Federal para realizar a identificação dos corpos. Por qual motivo esse apoio, o número de corpos não é um número tão grande, número de 8 vítimas? Existe alguma dificuldade a mais para esse apoio? Na verdade, a Polícia Civil informou que é justamente para dar agilidade a esse trabalho, que vai contar com esses profissionais aí da Polícia Federal. A gente sabe que a região do Lago de Furnas é uma região que está sob jurisdição da Marinha, que é um órgão federal. Então, tem aí uma jurisdição federal nesse território aí de Minas Gerais também. As autoridades já falam sobre algum tipo de regulação para esses passeios, alguma mudança de conduta assim que, de repente, a área for isolada ou se essa área deve ficar fechada por mais tempo para que haja um estudo geológico. O que deve ser feito a partir de agora, já que eu falava mais cedo aqui com o Marcelo Silveira, que está lá no local, boa parte da economia da região gira em torno do turismo que é explorado. É verdade. A gente ainda não tem uma informação oficial, sobre essa questão que você disse, mas no comunicado da Defesa Civil do município, eles disseram que há, inclusive, para esse domingo, previsão de instabilidade na região, orientando, inclusive, aos turistas, Mesmo essa região estando interditada, as cachoeiras também da região têm risco de trombas d'água. A Defesa Civil Municipal emitiu esse alerta. Então, previsão de chuvas também para a região hoje. Então, a orientação é que os turistas da região não estejam nesses locais, pelo menos por enquanto,
Alessandra, esse alerta de chuva intensa, a gente vem falando do estado que está sofrendo com as chuvas desde o final de 2020, se não me engano, desde a última semana de dezembro. Essas chuvas se mantêm aí no estado e hoje também tem alerta de chuva pesada para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Exatamente. E toda a cidade, todas as regiões da cidade estão com risco geológico, alerta de forte risco geológico, de deslizamentos. Aqui na região metropolitana nós tivemos várias ocorrências no município de Nova Lima, município de Santa Luzia, Betim, várias ocorrências. O município de Betim chegou a anunciar a suspensão das atividades do município por 3 dias, justamente por conta de alagamentos, o rio que transbordou. Então, cidades também de Ouro Preto, cidade de Mariana, cidades históricas conhecidas aí, né, são destinos turísticos tradicionais de Minas Gerais. Essas cidades também estão sob forte alerta geológico. Cidade de Brumadinho também teve nessa madrugada alagamentos. O supermercado ficou debaixo d'água em Brumadinho, o rio Paraupeba transbordou. Então, a gente está fazendo aqui o levantamento, né, de tantas ocorrências recebidas aí na região metropolitana de Belo Horizonte e não para de chover, viu, Patrícia? A gente está acompanhando a previsão e esse é o alerta mesmo. Alessandra, bom, a gente reforça aqui que subiu agora para 8 o número de mortos. A gente começou o dia com 3 desaparecidos, um corpo foi encontrado, subiu então o número de mortos e 2 pessoas ainda estão sendo procuradas. Sabe-se agora qual que é a maior dificuldade das equipes para encontrar esses 2 corpos ali, Alessandra, tendo em vista as condições, né, do tempo e também da área, as questões geográficas também, né? Exatamente. Eu acredito que justamente as condições climáticas vão ser um grande desafio, né? Porque há essa previsão aí de fortes chuvas e até trombas d'água nessa região aí onde fica o Lago de Furnas e onde teve esse deslizamento das rochas ontem. Sandra, claro, né? A gente já trouxe a informação que apesar do número de mortos, né, de 7 corpos terem sido encontrados ontem, ainda não há a identificação desses corpos, né? Inclusive agora contando com a ajuda da Polícia Federal para realizar esse trabalho, para dar maior agilidade. Inclusive fala-se que partes de corpos foram encontradas, né? Então que há também essa dificuldade, porque muitos foram mutilados ali no momento em que essa rocha se desprendeu e atingiu em cheio essa lancha. Então, esse trabalho agora da Polícia Federal também minucioso, ajudando, né, a Polícia Civil do Estado. Mas sabe-se, é mais ou menos quem seriam essas pessoas? Elas estavam ali numa lancha particular, estavam apenas em uma lancha, era um passeio, eram moradores da região? Já tem mais ou menos um perfil de quem seriam essas vítimas, ô Alessandra? O que já se sabe é que a maior parte dessas vítimas estava numa lancha chamada Jesus, né? Tanto as pessoas que foram localizadas, né? Esses 8 corpos, reforçando que esse último corpo, essa última morte foi confirmada agora há pouco pelos bombeiros, e as 2 pessoas desaparecidas também. E a Polícia Civil informou que os corpos das 7 vítimas foram encaminhados para a Polícia Civil, para a Delegacia de Passos, também no sul de Minas. A Polícia Civil também informou que logo depois do acidente ontem, fez uma série de levantamentos de campo sobre potenciais vítimas, testemunhas, as circunstâncias, né, do acidente, levantaram fotografias, filmagens, descrição de peças, né, de vestimentas, de materiais flutuantes também que foram localizados, justamente para ajudar aí nesse trabalho de perícia. Alessandra, a gente tem informação, então, que essa nova vítima que foi encontrada, né, morta, esse corpo seria de um homem, que ainda continuam as buscas por 2 desaparecidos. Então, que essa nova vítima encontrada agora, morta ali na região, esse corpo identificado seria de um homem, ainda não identificado, mas que será levado, então, agora ao IML para também passar por essa identificação. E você disse também, já só reforçando, que hoje a região recebe, então, a visita do governador do estado? Isso. Ontem o governador, ele manifestou, né,
condolência às vítimas e disse que pretendia ir para Capitólio. A previsão dele era embarcar para a cidade às 9 horas da manhã, mas que isso dependeria, inclusive, das condições climáticas. Então, a gente ainda não tem essa confirmação se, de fato, o governador já conseguiu, né, ir para a região. Porque ontem mesmo, logo após o acidente, a gente estava aqui em cobertura, ali por volta das 3 horas da tarde. Inclusive, a Marinha divulgou uma nota dizendo que estava contando com o apoio dos mergulhadores, mas também com o policiamento aéreo. E logo depois, a própria Marinha informou que essas aeronaves não conseguiram partir para a região, também em razão do mau tempo, né? Exatamente, essa é uma dificuldade, né? E lembrando, Patrícia, além dos mortos, né, dos desaparecidos, há várias pessoas que seguem internadas em hospitais ali da região do sul de Minas, não só de Capitólio, mas de outros municípios também. A gente já está fazendo um levantamento sobre essas vítimas, né? Se algumas delas parece que já tiveram alta, em breve a gente vai trazer essa informação também. Feridos, Alessandra, qual que é a informação que você tem sobre feridos graves, né, em gravidade agora internados? Olha, eu não tenho de quantos feridos graves, mas a gente sabe que 32 pessoas, né, que foram resgatadas com ferimentos. Então, a gente vai fazer esse levantamento para saber aí da situação dessas pessoas. Obrigada, Alessandra, pelas informações, direto de Belo Horizonte. Em mais esse dia de transmissão, de cobertura especial